Olá, sejam todos muito bem-vindos à minha saudação no nome do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Geraldo Jordão e esta é a nossa quinta aula sobre as bases de fé da Igreja de Cristo no Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a 10ª base de fé, a base de fé que trata da Igreja, Igreja Corpo de Cristo. Diz a nossa base de fé: uma única Igreja de Cristo, invisível, santa e universal, que é o corpo de Cristo, a qual pertencem todos os genuínos cristãos que serão ressuscitados, transformados, trasladados e arrebatados na vinda de Jesus, como igreja triunfante, e que na terra se manifesta nas igrejas locais como igrejas militantes. Nós poderíamos começar fazendo a seguinte pergunta: o que é a igreja? Igreja vem de um termo utilizado no Novo Testamento, no grego do Novo Testamento, chamado de eclesia ou eclésia, como alguns dizem. Este termo está relacionado à cultura grega. Na cultura grega, somente homens livres eram considerados cidadãos. Então você exclui aí as mulheres, as crianças e os escravos. Esses cidadãos tinham direitos e eles eram chamados para um lugar público, daí a expressão eclésia está relacionada com chamados para fora, ou seja, esses homens eram chamados para um lugar público e neste lugar público, nesta reunião, eles podiam discutir e tomar decisões a respeito de assuntos da política ou da defesa militar, por exemplo. Este mesmo significado nós podemos trazer para a Igreja de Cristo. Nós temos o significado de que a igreja também é um ajuntamento, é uma congregação, uma reunião de pessoas que receberam de Deus o direito de serem chamados filhos de Deus. Nas palavras do evangelista João, nós podemos dizer que todos aqueles que receberam a Jesus, o apóstolo diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a igreja é uma reunião de pessoas que receberam de Deus poder para serem feitos filhos. São chamados para isto. Muito bem. Nós podemos perceber em Mateus, no capítulo 16, verso 18, a seguinte expressão de Jesus: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, Jesus aqui está dizendo que edificará a sua igreja. Esta igreja de pessoas chamadas pelo Evangelho, pessoas que ouviram o Evangelho e que assumiram um compromisso de seguir o Mestre Jesus. Este é o verdadeiro significado de igreja. Existe nesse texto aqui algumas controvérsias, né? Se discute muito a respeito do que está sendo dito aqui. A igreja teria sido edificada sobre Pedro, Pedro seria esta pedra. Há uma discussão também a respeito do significado original das palavras aqui, né? Desse jogo de palavras, de Pedro e pedra, né? Petrus e Petra. E aí existem várias discussões, onde se apresentam vários argumentos. Alguém vai dizer que a diferenciação das duas palavras, Petrus e Petra, só eram utilizadas em alguns poemas antigos gregos e, portanto, não tem validade, né, para ser utilizada como chave de interpretação. Mas uma coisa é muito claro nesse texto. O que Jesus está dizendo é que vai edificar a sua igreja sobre pedras, sobre fundamentos. Sendo que é lógico que o fundamento da igreja não é o apóstolo Pedro. O fundamento da igreja é o próprio Cristo. Embora
Pedro e os outros apóstolos sejam pedras colocadas sobre este fundamento. Imagine uma construção qualquer. Você tem uma pedra fundamental e você tem outras pedras que estão sendo colocadas sobre esta pedra fundamental para que a partir daí se construa o edifício. O edifício é a igreja. Por que nós podemos afirmar que a pedra principal, a pedra de edificação aqui não é Pedro? Porque o próprio apóstolo afirmou isso. Se você for analisar o texto que ele deixou na sua carta, lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 7, você vai perceber o próprio apóstolo dizendo isso. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal da esquina. Se você ler o capítulo, você vai entender que Pedro está falando de Jesus. Existe uma pedra fundamental e o próprio Pedro afirmou que esta pedra é Jesus. Portanto, a igreja está sendo ou foi construída a partir desta pedra fundamental e depois dessa pedra fundamental, você tem ainda os apóstolos como pedras colocadas nessa construção. A rocha, a pedra fundamental é Jesus, não há dúvida disso. Mas sob essa pedra está o fundamento dos apóstolos, como o apóstolo Paulo se refere, o fundamento dos apóstolos. Lá, escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo vai explicar sobre o fundamento dos apóstolos. Significa que as pessoas que propagaram a mensagem de Jesus, em primeiro momento, foram os apóstolos. Portanto, eles são fundamentos, sim, da igreja. Eles são pedras deste mesmo alicerce. E certamente era isso que Jesus estava querendo dizer a Pedro. Pedro estava falando pelos apóstolos naquele momento em que Jesus disse que ele era pedra. E ele realmente era pedra. Ele era uma das pedras desse grande fundamento que é a igreja. Nós estamos sob o fundamento dos apóstolos. E os apóstolos estão sob o fundamento de Cristo. Isso não é difícil de entender. É muito importante entender que a igreja não pode ser confundida com uma instituição. No momento em que a instituição ela é mais importante do que o próprio evangelho, então esta instituição perdeu totalmente a noção do que é ser igreja. A igreja não é uma instituição. A igreja é o organismo vivo de Cristo, é o corpo de Cristo. Então a igreja não está limitada a um prédio, a igreja não está limitada a uma construção, a um CNPJ, a uma entidade, né, sem fins lucrativos. Isto não é a igreja. Isto não representa a igreja no sentido bíblico. A igreja é a reunião daqueles que foram chamados para serem feitos filhos de Deus. Esse é o verdadeiro significado da igreja. E é muito interessante porque os pioneiros que escreveram as bases de fé, eles tinham isso muito claro nas suas mentes. Existe até uma história interessante em que muitas vezes o pastor João Queiroz, quando alguém lhe pedia, né, as chaves da igreja, ele entregava a Bíblia. E a pessoa dizia, não, pastor, eu estou querendo as chaves da igreja, não estou querendo a Bíblia. E ele dizia, meu querido, as chaves da igreja está aqui. A chave da igreja é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a chave da igreja. Agora, se você quiser a chave do templo, aí é outra coisa. É só uma maneira bem humorada de ensinar e de mostrar que a igreja são as pessoas. São as pessoas chamadas pelo evangelho. E não simplesmente prédios, templos, construções ou instituições. Muito bem. Conceitos. A base de fé diz igreja única, invisível e universal. Por que única? Porque a igreja de Cristo ela não está condicionada a denominações humanas. Ela não pode ser apropriada por um determinado grupo. Isto é muito visível no Evangelho, porque você percebe que quando os discípulos proibiram aquele homem que estava curando e falando no nome de Jesus, pregando o nome de Jesus, e não estava com eles, quando eles proibiram aquele homem e vieram contar isso a Jesus, Jesus disse que eles não deveriam fazer aquilo, que eles deveriam deixar aquele homem pregando o evangelho, porque não existiria ninguém que falasse e fizesse essas coisas no nome de Jesus e pudesse estar contra Jesus. Então você percebe que
Jesus sempre mostrou que o caráter da igreja não é um caráter restrito, não é um caráter faccioso. O caráter da igreja é um caráter único, portanto também universal. Ou seja, a igreja é para todos os povos, em todos os tempos e em todos os lugares. Daí o significado de única e invisível e universal. Porque ela está presente em todos os lugares do mundo. Ela é única para todos, inclusive para aqueles que estavam no Velho Testamento e que criam no Messias. Ela é invisível porque você não tem como apontar, identificar todos os participantes desta igreja no mundo, todos os que viveram e os que vivem nela e os que ainda serão acrescentados a ela. Então você não tem como identificar essas pessoas, somente Deus conhece a composição exata de todas estas pessoas da sua igreja invisível, única e universal. Muito bem. A figura do corpo. A igreja é identificada como o corpo de Cristo. Você pode encontrar isso no texto de 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, que diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. O apóstolo Paulo ele faz esta comparação, esta analogia. Ele mostra que o corpo humano possui membros bem diferentes, com funções bem diferentes, mas todos esses membros estão ligados e trabalham para o funcionamento de um só organismo, de maneira que se um membro sofre, todo o corpo sofre. É uma figura muito rica que mostra a unidade do corpo de Cristo. Esta unidade, ela garante uma identidade própria e única para uma igreja, mesmo ela existindo em tantas culturas diferentes, em tantos lugares diferentes e no meio de tantas pessoas diferentes. O evangelho ele consegue reunir elementos que unificam culturas diferentes. Esta figura do corpo traz esse significado. Um corpo com membros diferentes, com funções diferentes, mas que compõem um único organismo vivo. Glória a Deus por isso. Efésios capítulo 4, verso 4, também vai colaborar, dizendo que há um só corpo e um só espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Não existem várias igrejas de Cristo. Existe uma única igreja de Cristo em todos os tempos que não se limita a denominações. Este é o verdadeiro ensino bíblico. Muito bem. E as igrejas militantes? A base de fé ela faz uma diferenciação entre a igreja triunfante e a igreja militante justamente por isso. Porque ela reconhece que no mundo existem as denominações. Aí sim eu estou falando de instituições sem fins lucrativos, instituições religiosas que possuem uma nomenclatura própria. Né? Então nós temos várias denominações e a Igreja de Cristo sempre reconheceu isso. Existem várias denominações. A grande questão é que essas igrejas são apenas representações temporárias no mundo. Elas não formam em si mesmas, isoladamente, a representação da Igreja de Cristo. Então, em outras palavras, a igreja invisível, a igreja triunfante, ela possui membros de todas as denominações que adotam um evangelho genuíno e comprometido com a palavra de Deus. Então, todas as pessoas em todos os lugares, em todas as épocas, de todas as denominações, de todas as instituições, que têm o evangelho como pedra principal, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, ou o evangelho como a palavra norteadora, todas essas pessoas, ou melhor dizendo, essas igrejas denominacionais, elas possuem membros da Igreja de Cristo Universal. Então, reunindo pessoas de todas as denominações, verdadeiramente comprometidas com o Evangelho, você forma essa igreja invisível, igreja santa, porque foi santificada por Jesus, ela é santificada dia a dia através da ação do Espírito e universal. Esse é o conceito.
Existem ainda alguns outros textos que seriam interessantes para a sua leitura. Colossenses capítulo 4, verso 15, Romanos capítulo 16, versos 4 a 5 e o verso 16, Apocalipse capítulo 2, verso 1, verso 8, 12 e 18 e capítulo 3, verso 1, 7 e 14. Estes textos juntos vão lhe ajudar a ter uma compreensão maior do que é igreja. O mais importante é entender que as igrejas militantes, elas têm um papel temporário, elas são representadas por denominações, e a Igreja de Cristo reconhece essas denominações como co-irmãs, mas que uma única igreja será arrebatada pelo Senhor Jesus Cristo. E esta igreja tem pessoas de muitas denominações diferentes, muitos cristãos que viveram as suas vidas comprometidas com o Evangelho. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E se tiverem dúvidas, entrem em contato com o e-mail que está aí no canal. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.